Olá, queridos. Eu sou o pastor César Custódio e você é muito bem-vindo a este canal. Desde já eu quero convidar você a deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas, assim como você tem sido abençoado através deste conteúdo. Bom, hoje eu queria falar sobre a palavra de Deus e racismo. E indo especificamente direto ao assunto, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada assuntos que estejam relacionados à diferença de cor de pele. Você não vai encontrar na Bíblia ela falando especificamente sobre o preconceito racial, sobre o preconceito contra um negro. Porque quando a Bíblia ela vai tratar dos preconceitos ou das discriminações, ela vai falar sobre discriminações acerca da humanidade. A Bíblia, ela sempre tratou e tratará a todos os seres humanos de igual forma. E aí ela vai se preocupar com as classes sociais existentes dentro da humanidade. É por isso que a Bíblia vai se preocupar sempre com o órfão, vai se preocupar sempre com o pobre, vai se preocupar sempre com a viúva, vai se preocupar sempre com o estrangeiro. Então a Bíblia, ela sempre foi preocupada com que o povo de Israel ele não os discriminasse as pessoas socialmente. Você tendo uma boa condição, você não deveria tratar uma pessoa de forma desigual por causa da sua condição financeira, por causa de todas essas questões humanas que a Bíblia trata, né? Sempre o órfão, viúva, o necessitado, o estrangeiro. Então a Bíblia sempre foi preocupada com o relacionamento da humanidade, com o relacionamento entre os seres humanos. Então a pergunta é: por que tão grande? Por que é tão grande a existência do preconceito racial? Por que é tão grande a existência desse preconceito contra a cor de pele, desse preconceito contra o negro? Bom, a Bíblia, ela nos traz preceitos, ela nos traz alguns mandamentos, e nesses mandamentos nós vamos encontrar a observância de Deus nos ter deixado uma lei moral. E aí eu quero falar especificamente sobre os 10 mandamentos. Você vai encontrar lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, você vai encontrar os 10 mandamentos lá em Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 6, do versículo 6 ao versículo 21. Você encontra Deus deixando para o seu povo os 10 mandamentos. Do primeiro ao quarto mandamento, você pode observar que esses mandamentos são aplicados na relação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, né? Na verdade, do primeiro ao quarto mandamento, você vai encontrar a orientação de Deus do que o homem deve fazer para adorá-lo, para cultuá-lo, para glorificar o seu nome. E do quinto ao 10º mandamento, você vai encontrar Deus nos deixando leis morais para que fossem praticadas entre os seres humanos, entre homens e mulheres, entre a humanidade. Do quinto mandamento ao 10º mandamento, todos esses mandamentos estão relacionados ao comportamento moral do ser humano. Então, nós podemos afirmar que não apenas o racismo, o preconceito existente contra a cor de pele, mas todo tipo de preconceito existente na face da terra, ele só acontece porque o homem não consegue observar essa lei moral deixada por Deus. Se você cumprir o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, se você cumprir o mandamento, o sexto mandamento, que é não matarás, se você cumprir o sétimo mandamento, que é não adulterarás, se você cumprir o oitavo mandamento, que é não furtarás, se você cumprir o nono mandamento, que diz não dirás falso testemunho, se você cumprir o 10º mandamento, que é para não cobiçar a casa do teu próximo, certamente a observância dessas leis morais que nos são deixadas através destes 5 últimos mandamentos, certamente a humanidade ela teria um comportamento melhor. O exercício
o exercício da humanidade seria praticado de uma melhor forma e nós não presenciaríamos tantas atrocidades que são cometidas através do preconceito. O preconceito, ele é algo abjeto, o preconceito, ele é algo nojento. O preconceito, ele gera feridas intermináveis na alma. Então, eu posso concluir que a existência do preconceito, ela acontece por quê? Primeiramente, por causa da ausência de Deus na vida do ser humano, não que Deus se faça ausente, mas o ser humano, ele quer moldar ou buscar ou criar um Deus que se molde à sua vontade, ou até mesmo aquele que não acredite na existência de um Deus, ele procura criar as suas próprias leis morais, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E o segundo ponto é exatamente esse, né? O não observar as leis morais que tratam justamente do exercício do comportamento entre os seres humanos e fazer com que cada um crie a sua própria lei moral, vai levando a humanidade a essa terrível decadência. E nesses grupos ativistas que nós vemos atuando por todas essas causas, seja a causa do negro, seja a causa da mulher, seja a causa do homossexual, infelizmente acabam perdendo a linha muitas vezes, porque o sentimento que move todos esses movimentos não são movimentos que buscam, na verdade, a igualdade, mas são movimentos que buscam, na verdade, vingança por mediante a todas as atrocidades que são sofridas. E a Bíblia, ela não nos motiva, não nos ensina a sermos seres vingativos, mas ela nos deixa preceitos, conceitos que nos ensinam a exercer a humanidade. O que está faltando em nós, queridos, é humanidade. Enquanto faltar humanidade, nós sempre veremos essas atrocidades acontecendo. É por isso que nós precisamos buscar cada vez mais a face do Senhor e deixar que Deus restaure, através da sua presença, através do seu Santo Espírito, Deus continue nos trazendo o conceito de humanidade, Deus continue restaurando em nós aquilo que precisa ser restaurado. Tá bom? A minha oração e o meu desejo é que você possa restaurar essa humanidade, que você possa restaurar a humanidade que vem tentando lhe ser tirada, mas que você nunca perca a humanidade. Pois se você ser um ser humano melhor, vai fazer com que outras pessoas também vivam da melhor maneira. Tá bom? Deixo para você essa palavra. Deus te abençoe poderosamente. Graça e paz.